sempre nublado. Aqui é o Census 2. O governo dos Estados Unidos da América pode parar em breve, com shutdown federal a um dia. Com isso, a política dos Estados Unidos pode ficar ainda mais confusa. Hoje, vamos abordar corretamente a situação política atual dos Estados Unidos. Vamos ver agora. Atualmente, o governo dos Estados Unidos está à beira de um shutdown devido à questão do orçamento. Se o orçamento não for aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos da América, haverá um shutdown. Isso foi devido à grande diferença de opiniões entre os partidos. Veja só, o Partido Republicano tem maioria no Senado com 53 cadeiras, mas precisa de 60 votos para aprovar o orçamento, exigindo apoio de pelo menos 7 dos 47 democratas. Como a diferença de opiniões entre democratas e republicanos nos Estados Unidos da América é grande, o orçamento ainda não foi aprovado. O Congresso dos Estados Unidos da América precisa aprovar uma lei orçamentária temporária ou todos os 12 orçamentos anuais. Como não há tempo para todos, a lei temporária é a única solução viável. Até a lei orçamentária temporária enfrenta dificuldades para a aprovação. No dia 19 de setembro, o Congresso dos Estados Unidos da América tentou aprovar um orçamento provisório que estenderia o prazo para tratar o orçamento do governo federal para o próximo ano fiscal até 21 de novembro. No entanto, apenas a Câmara dos Deputados aprovou e o Senado não conseguiu aprovar até o fim. Isso ocorreu porque não incluíram pedidos do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, como ampliar subsídios do Obamacare. Por causa disso, espera-se que o governo dos Estados Unidos acabe entrando em shutdown. O Congresso dos 30 de setembro, o projeto de gastos temporários de 7 semanas, rejeitado em 19 de setembro. O Partido Republicano dos Estados Unidos da América declarou que não vai incluir a extensão dos subsídios do Obamacare. Para que esse orçamento temporário de 7 semanas seja aprovado, os democratas do Senado precisam mudar sua posição, mas ainda não há sinais de que isso vá acontecer. Casa Branca, republicanos e democratas se reuniram urgentemente para discutir o orçamento. O problema é Chuck Schumer. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse à imprensa após a reunião que ainda há grandes diferenças entre eles e que a paralisação do governo depende dos republicanos. Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, disse que a conversa foi franca, mas que os democratas não apoiarão um orçamento republicano que prejudique os serviços de saúde. A Casa Branca, em nota, criticou os democratas por quase causar paralisação do governo e ameaçar recursos para veteranos, idosos e órgãos de segurança. No entanto, os democratas dos Estados Unidos também não vão recuar diante disso e continuam mantendo uma postura firme. O conflito entre o Partido Democrata dos Estados Unidos da América e o presidente Theoren está cada vez mais acirrado. O presidente Theoren ordenou o envio de tropas militares para Portland, no estado de Oregon, no dia 27 de setembro, horário local. Oficialmente, ele alegou questões de segurança como motivo. Em 24 de setembro, uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas sofreu ataque a tiros e alegou-se que algo semelhante poderia ocorrer em Portland. O presidente, porém, não apresentou provas concretas do suposto perigo em Portland. Portland é conhecida como uma das principais cidades progressistas e com forte apoio ao Partido Democrata. A análise é de que o envio direto de forças militares para uma região como essa vai além de uma simples questão de segurança pública, tendo um forte caráter de pressão política. De fato, o governo Trump tem mostrado um padrão de usar a autoridade federal para mirar cidades de tendência democrata sempre que os conflitos com o Partido Democrata se intensificam. Além disso, a situação de segurança em Portland está longe do que o presidente Trump descreve. Segundo reportagem da Reuters, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 17 casos de homicídio em Portland. Isso representa uma redução de impressionantes 51% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo período, Louisville, Kentucky, registrou 56 homicídios, e Memphis, Tennessee, 124 ambas, com população semelhante. Se olharmos apenas para as estatísticas, Portland, na verdade, está entre as grandes cidades com as taxas de criminalidade mais baixas. É por isso que a interpretação de que a medida visa mais um simbolismo político do que uma necessidade real de enviar tropas militares, devido à gravidade do crime, está ganhando força. Se o exército for enviado a Portland, será o quarto caso após Los Angeles, Washington, Distrito de Colômbia e Memphis. O que esses lugares têm em comum é que todos são regiões com forte apoio ao Partido Democrata. Portanto, as críticas de que o governo Trump está usando o exército não apenas como um meio de manter a ordem, mas também como uma arma política, estão ficando ainda mais fortes. Essas medidas também estão causando preocupação entre os moradores locais. Portland é conhecida como uma região relativamente estável, mas a presença de tropas militares pode, na verdade, criar uma tensão desnecessária. Quando tropas foram enviadas a Washington, Distrito de Colômbia, a resposta exagerada das Forças Armadas e polícia em protestos pacíficos agravou conflitos sociais. Cresce a preocupação de que isso se repita em Portland. No fim das contas, o envio das tropas militares desta vez não é apenas uma medida para resolver um problema de segurança pública de uma cidade, mas tem grande significado por estar funcionando como um instrumento de pressão política direcionado ao Partido Democrata. Isso, inevitavelmente, atua como mais um fator de tensão dentro do grande cenário de conflito político envolvendo as negociações orçamentárias e o risco de paralisação do governo.
Além disso, o presidente Theo Leon-Peu também expressou sua opinião sobre a Copa do Mundo da América do Norte, que será realizada no próximo ano, afirmando que não irá impor restrições em algumas cidades com forte inclinação progressista. Em coletiva na Casa Branca, ao ser perguntado sobre Seattle e São Francisco na Copa do Mundo, o presidente Theo Leon-Peu respondeu. O presidente Theo Leon-Peu classificou essas cidades como sendo administradas por radicais, esquerdistas e lunáticos. Ele também afirmou que, se considerar que há qualquer risco, mudará para outra cidade. Essas cidades são conhecidas por serem democratas e contrárias às rígidas políticas de imigração de Theo Leon-Peu. Por isso, o conflito entre o governo Theo Leon-Peu e o Partido Democrata continua. O que acontece se o orçamento não for aprovado e o governo dos Estados Unidos da América entrar em shutdown? Shutdown é quando o governo federal perde a autoridade para executar o orçamento e não pode gastar dinheiro. Basicamente, as atividades do governo param legalmente. Considerando o que o presidente Trump disse, podemos prever o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, cerca de 800 mil a 900 mil funcionários, considerados não essenciais, entrarão imediatamente em licença não remunerada. E como há rumores de que o presidente Trump vai demitir em massa funcionários públicos, muitos servidores federais acabarão perdendo seus empregos. Somente funcionários essenciais, como militares e policiais, manterão funções básicas ativas. Além disso, serviços públicos diretamente ligados à vida dos cidadãos também podem ser interrompidos. Parques nacionais e museus podem ser fechados, e a emissão de passaportes ou a análise de vistos pode ser suspensa. Acima de tudo, benefícios essenciais como a previdência social e o seguro de saúde continuarão sendo mantidos. O processamento será bem mais lento e afetará diretamente os mais vulneráveis. Esse é o principal problema. É muito provável que ocorram prejuízos econômicos. O mercado financeiro reage de forma sensível a sinais de que os Estados Unidos não estão funcionando adequadamente. O shutdown do governo dos Estados Unidos da América costuma ter impacto econômico limitado e recuperação rápida. Mas, desta vez, há preocupação de que possa ser diferente. Mesmo o maior shutdown da história, entre 2018 e 2019, não teve impactos duradouros na economia ou no mercado dos Estados Unidos da América. Porém, a CNN avaliou que a economia americana em 2025 está mais vulnerável. No momento, o mercado de trabalho já está instável. E com o governo de Donald Trump anunciando cortes no quadro de funcionários federais, isso pode trazer ainda mais incerteza e causar um impacto econômico adicional significativo. O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos da América estimou que o shutdown de 2018 causou perda econômica de 3 bilhões de dólares americanos, cerca de 4,2 trilhões de won. Claro, até agora o mercado financeiro não demonstrou grandes sinais de agitação. Então, como as coisas podem se desenrolar daqui para frente? Podemos prever 3 cenários principais agora. O primeiro é um acordo dramático alcançado no último momento. Se alguns membros do Partido Democrata se afastarem e votarem a favor da proposta de orçamento temporário dos republicanos, pelo menos um orçamento provisório de 7 semanas pode ser aprovado. Nesse caso, o governo pode ganhar um fôlego temporário, mas é muito provável que a mesma situação se repita no final de novembro. Como é apenas uma solução temporária, é difícil ser uma solução fundamental. A segunda possibilidade é que o shutdown realmente comece, mas o governo volte a funcionar em um curto período de tempo. Durante alguns dias, as funções do governo podem parar, alguns serviços podem ser interrompidos e o mercado financeiro pode ficar instável. Mas, se a pressão da opinião pública aumentar, os políticos podem agir rapidamente para resolver a situação. Desde 1980, o governo federal teve 14 shutdowns com casos semelhantes no passado. A economia se recuperou rápido. O mercado financeiro reage pouco porque espera que, mesmo com um shutdown, a recuperação seja rápida. Desta vez, também não podemos descartar a possibilidade de que a situação seja resolvida rapidamente. No entanto, nesse processo, o povo terá que lidar diretamente com os transtornos administrativos, e a credibilidade da política americana cairá ainda mais. O cenário mais preocupante é o shutdown prolongado. Se as diferenças entre os partidos forem grandes e as negociações travarem, o governo pode ficar paralisado por semanas. Em 2018, no primeiro mandato de Trump, ocorreu um shutdown de 35 dias, o mais longo da história dos Estados Unidos da América. Se algo assim acontecer de novo, com a implementação do plano do presidente Trump de reduzir o número de funcionários do governo federal, o shutdown pode se tornar uma oportunidade, não apenas para um conflito orçamentário, mas também para uma reestruturação do próprio governo. Mudanças como demissões em massa de funcionários federais, redução de programas duplicados e diminuição dos serviços administrativos podem acontecer, e isso, certamente, causará um grande impacto em toda a sociedade americana. Ainda não é possível dizer qual desses 3 caminhos será escolhido. Nas próximas horas, será decidido se o shutdown será apenas uma breve paralisação ou um divisor de águas que mudará o cenário político e econômico dos Estados Unidos da América. O que acham que aconteceria se o governo dos Estados Unidos da América entrasse em shutdown? Deixem suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir.